Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Deus, Família e Escola. Elos com propósito. Fala, turma! Fala, galera, boa tarde. Olha, é amanhã. Tá chegando o Enem. Eu imagino que você aí que nos acompanha e já vem naquela preparação intensa, deve estar na expectativa, não é verdade? Mas fica tranquilo, fica calmo. A partir de agora nós vamos revisar alguns conteúdos e aprender dicas valiosas que podem te ajudar a ganhar uns pontos a mais no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, coragem, segura na nossa mão e vamos nessa! Bom, gente, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos os estudantes que alimentam o sonho de ingressar no ensino superior. Vai começar a aula, o Conectados no Enem está chegando. Já estamos no nosso quarto programa e até aqui nós aprendemos mais sobre língua portuguesa, sobre história, geografia, química e biologia. Hoje é a vez de passarmos algumas bisuradas das questões de física. No Enem 2019, os conhecimentos de física serão cobrados no dia 10 de novembro, na prova de Ciências da Natureza, juntamente com conteúdos de Química e Biologia. São 45 questões. Sabemos que esta matéria pode ser o calcanhar de Aquiles de muitos alunos. Mas olha só, estudar física vai muito além de decorar fórmulas. É ideal que você entenda como as regras funcionam para não ficar refém das peças que a memória prega na gente. Nós queremos que você gabarite física e eu vou te ajudar, mas não vou fazer isso sozinho, não. Quero apresentar aqui a vocês mais uma convocada do nosso time de campeões, a professora Daniele Freire. Professora, opa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Conectados no Enem. Boa tarde. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, alunos. Então, estamos aqui hoje para passar algumas dicas importantes a respeito da prova de física e desmistificar aquele medo que o aluno às vezes tem. Acha que física é um bicho de 7 cabeças e eu vou mostrar a vocês que não é exatamente dessa forma. Que física tem lá os seus percalços, mas que dá para fazer uma prova tranquila, dá para tirar um excelente aproveitamento na prova, é só ter tranquilidade e acompanhar as dicas que eu vou estar passando para vocês aí junto com o nosso amigo Kleber. Muito bem, olha, eu confesso que eu estou ansioso, viu, para essas dicas e para essa aula. Então, para começar, professora, é isso mesmo? Saber física vai além de decorar fórmulas. Eu gostaria que a senhora começasse a nossa conversa, a nossa aula, explicando no que o aluno deve estar atento ao fazer a prova dessa disciplina e quais as principais características da prova de física no Enem. Com certeza, você falou tudo. A prova de física hoje ela tem uma característica muito diferente das provas que a gente tinha antigamente, que era só fórmula ou era muito direto. Hoje as provas de física, elas são contextualizadas. Então, o que é uma prova contextualizada? É uma prova que ela traz, além de tudo, interpretação. Não necessariamente a prova de física ela vai ter cálculo. Ela pode ter questões que vão envolver apenas a parte qualitativa. E o que é a parte qualitativa? É apenas o conhecimento. O aluno interpretar a questão, saber ler, saber tirar informações desse conteúdo, de modo que ele possa aproveitar e assim chegar no sucesso, ou seja, chegar na resposta adequada àquele questionamento. Então, principalmente, o aluno tem que estar em ideal o seguinte: palavras-chave. O que é uma palavra-chave? É o aluno que vai identificar dentro daquele contexto que a questão está pedindo, ou seja, o conteúdo que está sendo cobrado. Então, quando ele fala, por exemplo, no caso de uma questão de física, o corpo está em um movimento com uma velocidade constante. Então, o aluno tem que estar ligado nesse detalhe, porque quando a gente fala em movimento, velocidade constante, já remete, por exemplo, ao movimento retilíneo uniforme. E o que é um movimento retilíneo uniforme? Um corpo ele se desloca em uma trajetória em linha reta, de modo que essa velocidade ela não vai ter uma variação. Então, pequenos detalhes que são trazidos dentro do contexto da questão, ele já lhe dá um direcionamento, qual é o tipo de assunto, qual vai ser aplicada aquela fórmula, se tiver aplicação de fórmula, ou simplesmente perguntar questões, ou seja, uma contextualização do tipo. Se eu tiver, por exemplo, um corpo em queda livre, esse corpo, a velocidade dele, a aceleração desse corpo, ela vai modificar, ela vai aumentar, ela vai diminuir com o passar do tempo. Então, muitas vezes as questões de física, elas trazem isso, apenas interpretar, ou seja, o movimento, o que está acontecendo naquele ambiente.
Então, é importante que o aluno se atente a esses detalhes e, principalmente, como o Kleber colocou, não só se atentar a decorar a fórmula. Decorar a fórmula nunca dá certo, até porque você acaba esquecendo. O nervosismo, a gente sabe que é algo natural, que vai estar presente junto com o aluno. Mas lembre, se você souber interpretar, se você souber identificar aquele conteúdo, a questão, a fórmula, ela já vai vir automaticamente na sua mente. Então, já facilita muito o seu desenrolar. Então, dentro dessa questão, principalmente de fórmula que a gente fala, de contextualização, a prova de física, ela trata principalmente de 3 assuntos básicos. São aqueles assuntos que vão aparecer, não tem para onde correr. São geralmente os assuntos de ondulatória, a parte principalmente que a gente tem de ciências da natureza e transformações, ou energia e transformações, e nós também temos voltados à parte que a gente tem de mecânica, em que a gente também trabalha muito, ou seja, são questões que vão estar presentes, a parte de eletrodinâmica. Então, é certo a gente ter nas questões de física esses conteúdos. A parte de eletrodinâmica tem sido explorado muito, principalmente 4, às vezes 3 questões que vêm na prova de física, e o aluno tem que estar atento a isso. Então, a dica que eu dou principalmente é interpretar, saber ler, procurar palavras-chave dentro daquela questão. O segundo é principalmente gráfico. O Enem gosta muito disso. Geralmente as provas, elas gostam de colocar gráficos. É difícil? Não. Não é difícil de você interpretar, mas tem que estar atento a alguns detalhes. Então, geralmente eles colocam, por exemplo, tempo e velocidade, pressão e tempo, profundidade e pressão, são gráficos que trabalham geralmente o entendimento do aluno. Então, qual é a dica que eu dou em relação a você interpretar um gráfico? Primeiramente, identificar as grandezas. Quais são as grandezas que você está trabalhando nesse gráfico? Um exemplo, se eu tenho pressão e profundidade, a gente tem que lembrar que a relação entre pressão e profundidade é, quanto mais profundo, dependendo do objeto ou local onde esse objeto vai ser lançado, maior você vai ter uma pressão. Então, vamos imaginar que você tem um mergulhador, isso é muito comum, às vezes vem esse tipo de questão na prova, em que ele está dentro de uma piscina. Então, quanto mais profunda essa piscina, mais maior vai ser a pressão que esse mergulhador vai estar submetido. Então, fique atento a esses detalhes. Grandezas que são proporcionais. O que são grandezas proporcionais? Que variam de acordo com outra. Então, a pressão, por exemplo, ela varia de acordo com a profundidade. Ela é diretamente proporcional. Quanto maior, maior pressão. Quanto menor, menor a pressão. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas, como o nome diz, ou seja, enquanto uma tende a aumentar, a outra grandeza tende a diminuir. Então, também o aluno tem que estar voltado, ligado nessa questão. Por quê? Um exemplo que a gente trabalha, ou que o pessoal trabalha muito no Enem, ou seja, que as provas aparecem, é a questão de densidade. Então, densidade é a relação entre massa e volume. Então, o volume, ele é uma grandeza inversamente proporcional à densidade. À medida que a densidade aumenta, o volume diminui. À medida que o volume aumenta, a densidade tende a diminuir. Então, fiquem de olho nesses detalhes. E os gráficos são isso. São grandezas que geralmente são ou proporcionais ou inversamente proporcionais. Por exemplo, você tem o deslocamento em função do tempo. Quanto maior o tempo que um automóvel, por exemplo, ele se desloca, um objeto, uma partícula em determinada trajetória, provavelmente vai aumentar o seu tempo de deslocamento. O que é isso? O percurso que aquela partícula ela vai percorrer. Velocidade. A velocidade ela é uma função do deslocamento e do tempo. Então, à medida que o automóvel, vamos supor, numa rodovia que ele está se deslocando, o que é que pode acontecer? Aquela velocidade ela pode aumentar. Por quê? Porque o deslocamento vai ser proporcional à velocidade. Porém, o tempo ele já vai ser inversamente proporcional. Então, tem que estar de olho nessas dicas, que é para que o aluno interprete. Então, não é nada difícil. É principalmente o aluno ter calma, fazer com que o aluno, você que é aluno, leia, né? Tenha paciência na hora de pegar a prova, né? Grife detalhes importantes. Às vezes o aluno, na pressa de querer resolver, grife as palavras, coloque as palavras-chave, de modo que isso vai lhe ajudar a interpretar aquela questão. E uma outra dica também para o aluno, principalmente, né, o aluno que vai fazer a prova de física, quando você fala de fórmula, querendo ou não, sempre às vezes vai acontecer de ter uma questão que vai lhe pedir um cálculo.
E também é importante frisar. Quais são as duas coisas importantes numa questão que envolve cálculo? Primeiro, unidade. Muitas vezes o Enem trabalha não exatamente uma conta, ou você fazer um cálculo, mas principalmente você observar unidades. Se as unidades elas estão dentro do padrão. Que é isso? Eu estou trabalhando, por exemplo, com unidade em centímetro, mas a resposta está me pedindo em metros. Transformação de unidades. Isso é importante para o aluno. O aluno precisa conhecer essas transformações, trabalhar. Quais são as unidades mais pedidas ou aquelas que vão aparecer numa prova de física? Massa, volume, temperatura e pressão. Então, a unidade, por exemplo, de deslocamento, né? A unidade de comprimento. Então, comprimento se trabalha muito com centímetro, metro e milímetro. Cuidado nas transformações. O aluno tem que estar de olho nisso. Preste atenção quando você estiver resolvendo sua prova. Verifique se a unidade que ele está solicitando entre as respostas é aquela que está no enunciado. Se não, tem que se fazer a conversão. Outra, volume, litros, metro cúbico, centímetro cúbico. O aluno também tem que estar de olho nessas unidades. Geralmente se trabalha muito com metro cúbico e litros. É o que se vê muito na parte, né? Quando se está trabalhando na prova de física, unidade. Pressão, ATM e bar. Então, são essas duas pressões que geralmente aparecem nos quesitos envolvendo a prova de física. E, por último, que a gente trabalha, né? Questão de massa, quando você tem, por exemplo, quilograma, grama, e geralmente vai se trabalhar. Onde é que eu vou trabalhar isso, professora? Geralmente você trabalha em contextualizações, transformações de unidade, lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, cuidado, lembre que a força sempre é dada em unidade de Newton. Se não for dar em unidade de Newton, ele vai lhe pedir uma unidade equivalente. Quilograma força, quilograma por centímetro quadrado. Então, geralmente, o aluno tem que estar atento a essas transformações de unidade. Certo? Então, é a segunda dica que eu dou em relação a essa prova de física. E a última dica que a gente pode dizer assim, dentro desse contexto, né, é principalmente o aluno interpretar, ou seja, o aluno fazer o que a gente chama de estudo gradativo. Não adianta você passar horas e horas à frente, né, de um computador ou no caderno. Eu vou tirar 4 horas para estudar física direto. Isso não vai lhe ajudar, eu já vou lhe dizer. Por quê? Porque a nossa mente ela tem uma capacidade de absorver conteúdo. Então, vai chegar um momento que a sua mente vai estar cansada. Então, às vezes, você acha que estudando 4 horas, 5 horas, 6 horas por dia, vai fazer com que aquela questão, aquele conteúdo, você vá aprender. E muitas vezes é um engano. É quando, às vezes, o aluno chega na prova, né, diz, mas eu estudei tanto, eu me esforcei tanto, aí cheguei na prova e deu aquele branco. Primeira coisa, o aluno tem que ter disciplina. Disciplina não é você passar 5, 6 horas direto estudando conteúdo. É você tirar um tempo do seu dia e se dedicar àquele conteúdo, de modo que você possa absorvê-lo de maneira melhor. E que forma você pode absorver? Primeiro, fazer um resumo. Após estudar um conteúdo, faça um resumo. Anote o que você estudou. Por quê? Porque aquilo é uma forma da sua mente memorizar aquilo que você estava lendo, aquilo que você estava praticando. A segunda, né, que é uma dica que a gente dá, é o aluno fazer o que a gente chama de mapa mental. O que é um mapa mental? É um fluxograma, é um desenho, e às vezes é onde cai muito erro do aluno. O aluno, às vezes, ele quer decorar. Já disse, decorar não vai lhe ajudar. O que você tem que fazer é tentar fazer esquemas. Então, vamos imaginar, você vai estar estudando movimento retilíneo uniforme. Então, faça um esquema MRU, ou seja, você trabalha já com a sigla na sua mente, porque aquilo já vai gravando gradativamente, sua mente já vai absorvendo aquele conteúdo, e você faz pequenas setinhas. Então, o que é que eu vou destacar do movimento retilíneo uniforme? Espaço, velocidade e tempo. Então, o espaço, deslocamento. Velocidade, no movimento retilíneo uniforme, olha, trabalha a palavra movimento retilíneo uniforme. Retilíneo dá a ideia de reta, uniforme dá a ideia que não tem variação. Então, isso quer dizer o quê? Que a minha velocidade ela é constante. E tempo, porque você vai envolver exatamente essas duas grandezas. A velocidade, ela depende do deslocamento e tempo. E aí você vai ter exatamente aquela equaçãozinha. V é igual a D sobre T. Então, isso é uma dica. Quando terminar o conteúdo, faça esse resumo, faça pequenos esquemas, faça um mapa mental, faça desenhos. Isso ajuda no seu aprendizado. Isso ajuda a você memorizar o conteúdo.
né? E principalmente saber interpretar. Lembrar, gente, ler é importante, certo? Não só se atentar a querer decorar. A fórmula você pode até com o tempo já estar com ela na sua cabeça, mas tente ler. É importante, pegue as questões contextualizadas. Outra dica que eu dou, pegar as provas dos anos anteriores, praticar as provas dos anos anteriores. Tente resolver as questões, tente verificar onde é que está a dificuldade, porque isso vai lhe facilitando à medida que você vai estudando. Então, isso é uma dica primordial para o aluno que quer ter um bom êxito na prova de física. E a última dica que eu vou dar, principalmente àquele aluno que quer ter um bom desempenho, que quer acertar, que quer gabaritar a prova de física, é, principalmente, ter um tempo destinado àquele estudo. E uma dica é você se fazer de professor. Né? Como é que eu vou me fazer de professor? Né? O pessoal vai pensar na sua casa, meu filho está ficando meio louco, porque está conversando só. Não, você não está ficando maluco, mas é você praticar para si. Nada melhor do que a gente explicar a nós mesmos um conteúdo que eu já estudei, de modo que você vai identificar dessa forma com aquele ponto falho, que é isso. Eu vou estudar o conteúdo e aí eu vou praticar. Como é que eu explicaria esse conteúdo para mim? Como é que eu conseguiria passar esse conteúdo para que eu pudesse entender? E naquele momento, muitas vezes, quando você está explicando o conteúdo para você mesmo, vai surgir aqueles pequenos lapsos. O que é isso? De repente, você vai travar e dizer, esqueci alguma coisa. E é exatamente nesse ponto que você vai precisar melhorar. Aí você vai lá consultar o seu livro, você vai lá consultar, né, as nossas videoaulas, você vai consultar as nossas dicas, e aí vai ter um ótimo desempenho em relação a esse conteúdo. Então, em relação às dicas, principalmente de prova, é importante focar nisso, certo? Tenha disciplina, tenha calma e procure métodos que você consiga fazer com que aquele conteúdo seja absorvido. Então, isso é uma dica bacana para os alunos que estão querendo aí ter um bom êxito na prova de física. Maravilha! Olha, a nossa aula hoje promete, viu? Só por essa introdução, né, da professora Daniele Freire aqui, já nos deixa ainda mais ansiosos aí com o decorrer da nossa aula, desse nosso encontro, dessa nossa conversa. A gente volta já com a aula da professora Daniele Freire, falando sobre o tema discutido hoje, mas antes eu tenho um recado para os estudantes trabalhadores, aqueles que precisam, inclusive, justificar a ausência do trabalho para fazer o Enem. Eles podem receber aí uma declaração de comparecimento à prova. O repórter Paulo Pessoa é quem traz mais informações para a gente. Paulo. Oi, Kleber. Fala, galera do Conectados no Enem. Olha só, quem vai precisar do cartão de comprovação do Exame Nacional do Ensino Médio este ano já pode fazer a impressão para o primeiro dia de provas, marcado para 3 de novembro. É só entrar no site do participante e fazer a inscrição. Agora, é preciso que quando chegue no local de prova, você peça para o fiscal assinar o seu cartão. A partir do dia 4 de novembro, estará disponível para impressão o cartão de comparecimento, que será utilizado no dia 10, ou seja, no segundo e último dia das provas do Enem 2019. Paulo Pessoa para o Conectados no Enem. Valeu, querido Paulo Pessoa, dado o recado. Gente, olha, vamos para o intervalo comercial, tempo de você aí tomar um copo com água, toma uma aguinha, separa aí papel e caneta. A professora Daniele Freire volta aqui ao meu lado para a gente continuar com a nossa aula de física, tá bom? Mas permanece aqui, Conectados no Enem. É rapidinho, eu volto já. Muito bem, minha gente, estou de volta aqui com o nosso Conectados no Enem deste sábado e a gente continua por aqui com a professora Daniele Freire, dando uma verdadeira aula de física para você que está aí nessa expectativa, né, na expectativa para o momento da prova, contando as horas, contando os dias. Daqui a pouquinho a gente continua a aula com essa fera, com a professora Daniele Freire, para você que quer gabaritar, claro, a prova de física. Mas antes, deixa eu trazer um recadinho. Primeiro quero fazer a pergunta. Você aí está procurando uma escola com educação de qualidade para o seu filho? Uma instituição onde ele aprenda com os melhores professores todo o conteúdo programático para ingressar no ensino superior? No Alice Coutinho Centro de Ensino, você encontra tudo isso e ainda um ambiente família que prioriza os ensinamentos cristãos. Então, faça parte desse
Elo. Tudo está aqui, é a minha base. Aqui a gente fica pronto para enfrentar qualquer prova de vestibular e Enem. Mas não só isso, somos levados para conhecer mais sobre Deus e seus valores. Vivenciamos o respeito, a responsabilidade, a igualdade e o amor ao próximo. É um elo com propósito, Deus, família e escola. Ali sozinho, centro de ensino. Bom, minha gente, dado o recado, olha só, aqui no Conectados do Enem, as dicas vão além das disciplinas cobradas da prova. Saber cuidar da saúde do corpo e da mente também é fundamental, pois contribui significativamente para um desempenho de sucesso antes, durante e até mesmo depois da prova. Nós vamos aqui passar algumas orientações nesse sentido no nosso quadro Fica a Dica. Hoje, a nossa conversa é com uma nutricionista, a doutora Iraci Sabino, explica pra gente como se alimentar bem para realizar uma boa prova. Solta aí. Na prova, o que é que ele deve levar? Primeiro, ele tem que também ter uma boa noite de sono, né? Para a gente ver que o sono vai desenvolver a serotonina e ele já vai bem quietinho para fazer a prova. Na prova, o que é que ele deve levar? Primeiro, vamos levar umas castanhas, vamos levar água, não pode faltar água. Água, castanha, fruta, vamos levar uma maçã, uma pera, que é suficiente, porque não tem problema, não é bom levar nada de Danone, de iogurte, essas coisas, porque tem um problema da refrigeração. Então vamos levar frutas, vamos levar castanhas, vamos fazer um mixinho de castanha e levar uma água, vamos levar água suficiente para se hidratar, que é muito importante. Nada de energético, vamos levar água, água é suficiente. Muito bem, tá aí, doutora Iraci Sabino, trazendo pra gente aí essas dicas de como cuidar da alimentação, do corpo e da mente. Professora Daniele Freire, olha, dando continuidade aqui à nossa aula, a nossa equipe conversou com alguns alunos e são muitas as dúvidas, são muitas as curiosidades, principalmente nessa reta final. Então a gente separou algumas perguntas e vai trazer aqui para a senhora, pode ser? Pode ser. Então solta aí na tela. Olá, meu nome é Gustavo Soares, faço o primeiro ano médio e queria saber do professor o que é movimento uniforme. Muito bem, professora. Muito bem, movimento uniforme é sempre que um objeto, uma partícula ou móvel, ele desloca, ou seja, vai se movimentar numa trajetória em linha reta sem que haja alteração da sua velocidade. Então, por exemplo, se você tiver um objeto, um carro, ele vai se deslocar de um ponto A até chegar a um ponto B. E esse carro, ele permanece com a sua velocidade constante, então a gente diz que isso é um movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade, ela não variou. Então, isso é um exemplo que a gente tem. Outro exemplo que nós temos, por exemplo, um objeto, ele pode se deslocar entre trechos, só que no final, a variação, ela permanece constante. O que é isso? Vamos supor que do trecho A até chegar ao trecho B, esse objeto, essa partícula ou móvel, ele para, vamos supor, num ponto intermediário. Só que do ponto A até chegar nesse ponto intermediário, esse automóvel, ele fez um percurso e a velocidade dele se deslocou, por exemplo, 10 metros por segundo. Passando esse automóvel do ponto intermediário até chegar ao ponto B, esse automóvel se deslocou, por exemplo, mais 20 metros por segundo. Então, quando você tiver essa variação, a gente tem uma variação de velocidade. Porém, se no total, ou seja, se no trecho final, a variação, que é a variação, a diferença de velocidade entre o ponto A e o ponto B permanecer igual, então a gente tem o que a gente chama de movimento retilíneo uniforme. Muito bem, respondida a pergunta do aluno. A gente tem mais perguntas, vamos soltar mais uma, tem mais um questionamento, sempre há dúvidas, há sempre curiosidades aí dos alunos, principalmente, como eu disse, e volto a repetir, nessa reta final aí, você que já tem revisado, já tem estudado, que na verdade o que tinha de estudar já foi estudado, agora é momento de revisão, de pegar essas dicas valiosas dos nossos professores convocados aqui para revisarmos o assunto e a disciplina. Mas tem mais perguntas, solta aí, por favor. Oi, meu nome é René Evaristo, sou do primeiro ano e queria saber o que é movimento variado. Muito bem, Evaristo. Movimento variado é quando você tem uma variação de velocidade e quando você vai ter, obviamente, um deslocamento em que essa velocidade ela vai mudar com o tempo.
Um exemplo, imagine que eu tenho uma esfera que ela vai ser lançada a uma certa altura em cima de uma edificação. Então, à medida que essa esfera ela é solta e ela vai percorrendo, vai passar com o tempo até chegar ao solo, até atingir o solo, a velocidade dela tendo que ela vai aumentando e depois, quando ela atinge o ponto final, que é o solo, que ela para, então a velocidade dela volta a ser o quê? Ela está paradinha, caiu, ficou zero. Mas no trajeto, ela variou. Então, o movimento variado é exatamente isso. Você tem uma variação de velocidade conforme a posição que aquele objeto ele vai percorrendo um certo trecho. É importante lembrar também que a aceleração nesse ponto, a velocidade ela varia, mas a aceleração, por exemplo, ela é constante. Um exemplo, no caso desse aí, que a esfera ela foi lançada, que é um objeto em queda livre, a aceleração dela vai ser igual ao quê? A gravidade, que é o que faz o efeito de puxar, fazer com que essa esfera ela desça, ela seja puxada para a parte do solo, né? Ou seja, para a terra. Então, isso é importante dizer. Movimento variado é quando você tem uma variação de velocidade conforme a posição daquele objeto. Muito bem, respondida a pergunta. Tem mais, solta aí na tela, agora tem uma aluna que também tem uma dúvida aqui para tirar com a professora. Oi, meu nome é Giana Carolina, eu sou do 1º ano e eu queria saber quais são as características da primeira lei de Newton. Muito bem. Giana, boa tarde. Veja só, as características da primeira lei de Newton, a gente vem lembrar que força é igual a massa vezes aceleração. Então, para dar um exemplo para você, você tem um objeto, você tem um corpo, certo? Que ele está sobre uma superfície. Então, esse corpo, ele só consegue ser deslocado se eu aplicar uma força a ele. Essa força, ela vai ser a multiplicação da massa que esse corpo tem, vezes a aceleração que ele vai ganhar. O que é aceleração? Vamos lembrar, aceleração é velocidade sobre tempo. Então, decorrente da força, do impulso que eu der a esse corpo, ele vai ganhar uma certa velocidade. Então, as características da primeira lei de Newton é isso, é mostrar que um corpo ele está ali quietinho, ele está, por exemplo, em movimento, mas que essa força que o está deslocando, que vai ser empregada para deslocá-lo, vai depender da massa vezes a aceleração. A mesma coisa de um corpo que é lançado, certo? Então, se eu arremessar um corpo a uma certa distância, o que é que vai acontecer? Eu vou empregar uma força, essa força, esse peso desse corpo, vai ser multiplicado pela massa dele, massa vezes a gravidade. E isso que vai fazer com que essa força ela se propague ou de maior intensidade ou com menor intensidade. Muito bem, respondida a pergunta. Olha, pessoal, o tempo passou rápido, porque a aula está muito boa, claro. Mas o Conectados no Enem está chegando ao final aqui na telinha da TV Borborema. Mas, claro, tem mais dicas de física na internet. A aula continua no conectadosnoenem.op9.com.br. Continue nos acompanhando. Para você que fica por aqui na TV Borborema, boa prova amanhã. Já deu tudo certo, viu? Não é isso, professora? Tudo certo, nota 10. Você que é aluno, não deixe de acompanhar as nossas aulas e principalmente as nossas dicas. Lembre o que foi passado hoje e nos acompanhe aí pelas nossas redes sociais. Muito bem, a gente continua agora pela internet com mais meia hora de aula aqui com a professora Daniele Freire. A todos que nos acompanharam aqui pela telinha da TV Borborema, obrigado pelo carinho, pela audiência, ótima prova amanhã. Olha, beijo carinhoso, um abraço fraterno. Tchau, tchau. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Deus, família e escola. Elos com propósito. Bom, minha gente, e agora ficamos por aqui através da internet. Eu, a professora Daniele Freire de Física, e você, o web espectador, que já nos acompanhou durante a primeira meia hora de programa na telinha da TV Borborema SBT. E agora a segunda metade da nossa aula de Física com a professora Daniele Freire. Então continue aí muito atento e aproveitando ao máximo as dicas valiosas da professora Daniele Freire. Professora, vamos começar trazendo mais perguntas, pode ser? Com certeza, vamos lá, pode mandar. Então vamos nessa, solta aí. Olá, meu nome é Carla Beatriz de Souza, sou do 3º ano médio e gostaria de saber por que não podemos colocar objetos metálicos no micro-ondas. Muito bem. Muito bem, Carla, vamos lá responder para você. Veja só, objeto metálico, qualquer ambiente que você for colocar, você tem que lembrar que esse é um objeto metálico. Todo metal, ele é um bom condutor
e bom absorvedor de calor. Então, quando você coloca ele no micro-ondas, o que é que vai acontecer? O micro-ondas ele vai emitir ondas eletromagnéticas, né? E isso faz com que haja um processo de dilatação desse metal. Então, isso pode causar influência, né? Principalmente, ou seja, além da expansão desse material, ele pode causar, ou seja, uma interparcialidade ali de ondas que faz com que esse objeto, além de expandir, ele cause, né? Ou seja, ele pode detonar, ou seja, ele pode interferir e fazer com que o equipamento ele sofra danos internos. Então, por isso que a gente evita colocar esse material metálico. Além da questão do próprio calor, porque ele vai esquentar, ele vai dilatar, então ele vai propagar efeitos dessas ondas nele, né, com um efeito que a gente chama lá, né, para quem está estudando, de refração, difração, de modo que isso vai causar, ou seja, um aquecimento e pode causar, ou seja, um curto-circuito, pode causar um estouro no equipamento. Então, por isso que a gente evita, não se deve colocar equipamento metálico dentro do micro-ondas. Bom, respondida a pergunta, tem mais questionamentos, tem mais perguntas, porque a aula continua e a gente vai trazer mais uma perguntinha aí para a professora Daniele responder. Solta aí. Oi, meu nome é Aline Cristiano, sou do 3º ano médio e minha dúvida é, quais são os fenômenos que a física óptica abrange? Muito bem, fica à vontade, professora. A física óptica ela abrange os fenômenos de refração e refratação. Então, vamos entender mais ou menos o que é que a física óptica ela estuda. Veja só, quando você tem, vou dar um exemplo bem no cotidiano que geralmente a gente fala, né, que é bem comum a todo mundo. A gente hoje sabe que tem várias fontes de energia alternativas, entre elas que é a energia solar. Então, vamos imaginar que você tem uma placa, certo? Essa placa ela está sobre o telhado, um painel fotovoltaico, e que você vai fazer, ou seja, vai emitir naquele efeito ali, ou seja, um certo feixe. Então, o que acontece? Quando aquela onda, né, ou seja, a radiação ela emite sobre aquela superfície, o que é que vai acontecer? Vai existir um processo, ou seja, de absorver, ou seja, de incidir o raio sobre aquela superfície, parte vai ser refletida, parte vai ser refratada. Então, vamos imaginar na água, né, para a gente dar outro exemplo aí. Imagine que aquele efeito, geralmente, que o pessoal coloca a canetinha dentro da água e coloca, por exemplo, de frente para o sol. Então, às vezes, dá a ideia de que a caneta, de que o objeto ele está deformado, mas ele não está deformado. O que é isso? Parte daquela luz incidente que ela incide sobre a superfície, ela vai ser refletida e parte vai ser refratada. O que é refratada? Ela vai passar através da água e vai fazer com que gere exatamente aquela ilusão em que você está verificando, ou seja, um objeto como se ele tivesse deformado. E aí a gente tem que analisar o seguinte também dentro da física óptica, outro estudo importante, que são as lentes, ou seja, aquele espelho convexo e côncavo. Então vamos lembrar, o que é um espelho? Um espelho é aquilo que reflete a sua imagem. O espelho convexo, né, ou seja, que ele tem uma curvatura, geralmente ele vai fazer o quê? Toda luz que incide sobre ele, reflete. Então, tudo que você vai bater naquele anteparo, naquela curvatura, ou seja, os raios incidentes vão refletir na mesma incidente. O espelho côncavo, né, que a gente tem aí para você, o que é que vai acontecer? Ele tem algo parecido, porém, o que vai acontecer? Essa luz, ela vai atravessar o meio, certo? Parte dela também vai refletir, mas outra ela vai fazer o quê? Além dela refletir, ela vai atravessar, ou seja, ela vai se dissipar. Então, muitas vezes, um feixe, quando ele atravessa, dependendo do meio na física óptica, ele tanto pode ser absorvido, ou seja, ele vai refletir, vai interceptar aquele corpo, vai refletir, parte dele pode simplesmente desviar. Às vezes, quando você desvia, pode desviar de uma maneira intensa, ou seja, da mesma forma que incidiu, reflete como um todo, e parte dele acontece o quê? Ele vai se dissipar em direções diferentes. Então, os fenômenos da física óptica estudam exatamente isso, ou seja, como essa forma de incidência sobre superfícies, uma superfície lisa, uma superfície opaca, uma superfície espelhada, e como esses raios, eles vão se comportar, qual a trajetória que esses raios vão se comportar. Aí a gente vai lembrar daqueles conceitos, né? Comprimento de onda, vamos, né, levar em relação, ou seja, o ângulo de deflação, refração. Isso geralmente é o que nós estudamos, ou que está dentro da parte de física óptica.
Muito bem, respondido, professora. Vamos à nossa última pergunta que a gente selecionou aqui dos alunos. Então solta aí mais um questionamento, mais uma dúvida aqui para a professora Daniele tirar. Solta aí. Oi, eu sou Gabriel Eberson, do terceiro ano médio, e eu gostaria muito de saber quais são as características da inércia. As características da inércia. As características da inércia, o que na verdade é um corpo inerte, o que é algo inerte? Vamos pensar. Você está parado, esse é um exemplo bem simples do cotidiano que todo mundo já passou. Você está lá no ônibus, está lá sentadinho na sua cadeira e de repente o motorista vai lá e pisa no freio. E você projeta, seu corpo ele é lançado, né, contra, ou seja, aquele banco que está na frente. Então vamos entender o que é inércia. Inércia é que um corpo ele tende a permanecer em repouso desde que ele seja retirado por uma força ou por algum movimento externo. Então, vamos supor, o que foi que fez com que você fosse projetado? Porque você estava numa posição, numa velocidade constante, porque você está sentadinho, está ali acompanhando, e de repente houve um movimento brusco, um freio. Então, inércia é você permanecer naquele estado de repouso. Uma vez que uma força externa, um empurrão, ou seja, um deslocamento, algo que faça com que você saia daquela posição, você deixa de estar no movimento de inércia. Um exemplo também clássico é quando você está fora do ônibus e aí você está olhando para um objeto que está em movimento. Então você muitas vezes acha que aquele movimento que está ali, ou seja, que o pessoal está percorrendo, mas na verdade não está. O que é que está acontecendo? O pessoal está se movimentando? Não. O que você está vendo é apenas um deslocamento. O pessoal está lá bonitinho, parado, certo? E só vai entrar em movimento se acontecer algo fora do comum. O que é esse fora do comum? É exatamente você fazer com que uma energia, com que uma força, com que um trabalho faça com que o corpo ele ganhe aceleração, com que ele ganhe velocidade, com que ele ganhe deslocamento. Então é importante lembrar isso. Inércia é estar parado. Sair da inércia é isso, é você receber uma carga, receber qualquer incentivo, qualquer impulso que faça com que esse corpo ele entre em movimento ou ele se desloque. Muito bem, professora, foram respondidas aqui todas as perguntas que selecionamos aqui dos alunos. E agora a gente entra para uma outra fase do nosso programa aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar elencar, trazer aqui os temas mais abordados da prova de física e vamos começar aqui para a senhora trazer um resumo do magnetismo, sobre magnetismo na prova. O que é que a senhora pode falar para a gente? Muito bem. Magnetismo, é importante lembrar que entender o que é o fenômeno do magnetismo. Então, veja, magnetismo, o corpo, todo o corpo, né, alguns corpos, eles têm um fenômeno que faz com que exista atração ou repulsão. Então, se você pegar, por exemplo, um ímã, o que é um ímã? É um corpo que ele vai ter um polo positivo e um polo negativo e faz com que haja, né, ou seja, uma interação, principalmente se você for pegar um material metálico. Então, todo ímã é aquele corpo que ele atrai objetos, principalmente objetos metálicos. Então, em relação ao magnetismo, o que é que pode ser cobrado? O que é que pode vir nessa prova de física aí, né? O magnetismo, ele está inserido, ele pode vir de uma forma contextualizada, questões qualitativas, ou pode ser questões, ou seja, quantitativas, de cálculo. Nas questões qualitativas referentes à parte de magnetismo, né, geralmente ele vai dar um exemplo do cotidiano. Então, você imaginar que você tem uma limalha de ferro, que a limalha de ferro, para quem não sabe aí no popular, é aquela velha, ou seja, palha de aço. Aquela palhazinha que você utiliza aí para limpar, para deixar a sua panela em casa polida. Então, se você tiver, por exemplo, um campo magnético, que é um campo magnético, exatamente onde essas cargas vão estar, né, concentradas, e você tiver um corpo ou elemento metálico, essas cargas, elas tendem a entrar em ordem. Então, um campo magnético é esse, é que haja uma interação, haja exatamente o quê? Uma atração. E é importante lembrar que dentro de magnetismo, a gente usa outro efeito. Qual é o outro efeito que a gente estuda? É quando você geralmente quebra elementos que são magnéticos. Lembre, geralmente quando você divide elementos magnéticos um ímã, ele vai dar origem a outro ímã e assim sucessivamente. Outra forma que você pode ser abordado, é muito comum que a gente pode abordar geralmente, é ligado a esse conceito de magnetismo dentro, por exemplo, da parte de energia, né? Como, professora, como é que a gente vai abordar, por exemplo, o magnetismo dentro da parte de energia? Então, um exemplo, né, pode vir contextualizado, que é o que a gente chama de transformação. Um exemplo disso é a questão de energia hidráulica.
você tem uma hidrelétrica, você tem uma turbina. O que é turbina? É um equipamento, é uma máquina de fluxo em que vai existir um campo, ou seja, a partir do movimento das suas hélices, né? Para a gente entender aqui um pouquinho, vamos lá. Turbina, para a gente dar uma analogia, é como se fosse parecido com um ventilador, certo? No ventilador lá você tem um vento, na turbina você vai ter água. Então o que é que vai acontecer? O movimento das hélices, ocasionado pela força da água, ele vai gerar um campo eletromagnético. Veja só a palavrinha que a professora está usando, eletromagnético. Então o que é que vai acontecer? Esse campo eletromagnético que vai ser gerado por conta do movimento, né, que essa hélice tem, ele vai ser transformado, por exemplo, em energia elétrica, convertido em energia elétrica. Veja que eu comecei com algo simples que a gente tem, né, ou seja, uma energia renovável, uso de hidroelétricas, uso de água para geração de energia, e aí dentro desse contexto ele vai falar exatamente o quê? Eletromagnetismo. Ou seja, quando eu tenho um campo eletromagnético, ou seja, um campo que é gerado pelo movimento das cargas elétricas, que faz com que haja exatamente um fluxo de cargas, e esse fluxo depois vai ser convertido nessa energia que chega na nossa casa, através, ou seja, de quê? De conversores, de geradores. Então é importante deixar claro, esse é um dos contextos que pode vir. Em relação a uma questão objetiva, ou seja, uma questão de cálculo, uma questão ligada ao eletromagnetismo, então ele vai trabalhar o quê? Os conceitos relacionados à corrente, conceitos relacionados, né? Ou seja, carga, vamos lembrar lá, corrente elétrica, né? Porque eletromagnetismo ele vai estar exatamente dentro do estudo de quem? Na parte, né, de eletrodinâmica. Então, quando você está estudando, o que é que pode vir? Primeiro, lembrar o que é corrente elétrica. Corrente elétrica vai ser, né, ou seja, uma quantidade de cargas elétricas por tempo. Então, isso é um conceito que pode vir, e aí ele vai trabalhar exemplos, contextualizar a questão de modo que você calcule, ou seja, como é que um campo magnético, então aqueles campos, a lei de Coulomb, você vai fazer para calcular aquela quantidade de cargas no intervalo de tempo. Então, é importante lembrar que, geralmente, né, como eletrodinâmica, ela é uma questão, são questões que estão sempre nas provas do Enem, sempre estão aparecendo, geralmente são as que mais aparecem desse contexto, 3 ou 4 questões. Então, eles fazem muito essa contextualização, eles elencam esse campo. Ou seja, como fazer, como calcular, por exemplo, esse campo, essa diferença, por exemplo, de potencial entre um campo eletromagnético, um campo que é gerado justamente em relação a cargas. Então, ficar de olho nessa questão em relação a eletromagnetismo ou magnetismo. Continuando aqui a nossa aula, vamos falar agora sobre termologia. O que é que a professora pode nos trazer? Falar sobre o calor, o estudo do calor. O que é que a senhora pode trazer para a gente? Para quem está em casa, aí com o papel, com a caneta em mãos, anotando todas essas dicas importantíssimas que a senhora traz. Parabéns. Uma boa lembreta é exatamente essa questão de termologia. Veja só, o estudo do calor, gente, ele praticamente a gente vai ter no nosso cotidiano. É uma coisa importante lembrar. As questões do Enem, elas são contextualizadas no intuito de pegar exemplos do cotidiano. Não é algo tão diferente ou tão distante. Então, são coisas do seu dia a dia. São algo que você está vivenciando no seu dia a dia e eles vão utilizar esses exemplos ou esse que você vê no efeito cotidiano para fazer uma contextualização e fazer uma questão. Então, em relação ao calor, o que é que pode ser cobrado numa prova, né, em relação do Enem? Então, a gente pode ter aqueles conceitos, calor latente e calor, né? A gente pode ter o calor latente em relação ao quê? Mudança de fase, certo? O calor que a gente pode ter em relação, por exemplo, à terminologia. A gente pode trabalhar em relação à primeira lei e segunda lei da termodinâmica. Então, vamos lembrar lá, a primeira lei da termodinâmica, o pessoal vai trabalhar o quê? Variação de energia interna é igual a calor mais trabalho. Então, falar a questão de máquinas também.
Então, em relação a calor, escalas térmicas, geralmente pode haver também, né, questões que envolvem essa contextualização. Então, por exemplo, você tem transformações de unidades. Passar, por exemplo, de graus Celsius para Fahrenheit, passar de graus Celsius para Kelvin. Então, ter o cuidado, porque muitas vezes as questões que envolvem calor, elas são questões que podem ser contextualizadas, como eu disse, por exemplo, a questão de energia solar, certo? Ou seja, dilatação de corpos. Dependendo do tipo de material, você pode explorar. Será que se eu tiver, por exemplo, uma barra de metal e se eu tiver, por exemplo, uma cerâmica, um tijolo, qual deles vai ter o maior coeficiente de dilatação térmico? Lembrar, todo corpo ele dilata. O que é dilatar? Expandir. Ele aumenta de volume, ele aumenta de espaço, dependendo do seu aquecimento. Então, um corpo metálico, a gente lembra que ele absorve mais calor. É da natureza de um corpo metálico ele absorver mais calor. Nos elementos, por exemplo, como cerâmica, madeira, vidro, eles têm uma certa absorção. Mas diferente, por exemplo, de um corpo metálico, eles todos têm um limite. Então, geralmente, a cerâmica, né, os elementos, eles vão ter uma taxa de dilatação inferior, por exemplo, à de um metal. E aí isso pode ser cobrado. De que forma? Qualitativa, simplesmente contextualizar, dar um exemplo, vamos supor, um exemplo comum ou clássico é o trilho do trem. Por que é que o trilho do trem? Porque é madeira, ele vai dilatar. Então, por exemplo, se eu aumentar o calor, ele vai dilatar mais. Se eu resfriar, ele vai dilatar menos. Né? Outro exemplo interessante que muita gente esquece, mas que, né, pode cair, que é aquela velha história, quem lembra da anomalia da água, né? A certa temperatura, a 4 graus Celsius, a água ela tem um efeito diferente. Ou seja, ela quando está lá no congelador, né, por que é que a garrafinha estoura? Porque quando você coloca no congelador, quando ela atinge uma certa temperatura, ela ao invés de contrair, reduzir, o que é que vai acontecer? Ela expande aquele local, ou seja, ela tende a dilatar. E aí, geralmente, quando você armazena numa garrafa de vidro ou numa garrafa de plástico, a de vidro ela é mais resistente, ela não vai geralmente estourar. Mas se você armazena numa garrafa de plástico, pode acontecer que quando você coloca ela no congelador, ela vai estourar. Então, em termos de terminologia, pode ser cobrado muito isso, a parte mais contextualizada, mais do dia a dia, em relação à dilatação, em relação aos coeficientes de transferência, formas de transferência de calor. O calor ele pode se propagar de 3 formas: condução, convecção e radiação. Radiação, um exemplo bem clássico é a radiação do Sol, em que a luz incidente ela incide diretamente sobre uma superfície. A parte de condução é quando você tem uma condução de calor gradativa no corpo. Um exemplo, você tem um isqueiro, aquele velho exemplo, você vai ter uma barra metálica, você aquece o isqueiro, essa barra numa ponta, e ele vai gradativamente, ou seja, absorvendo calor até fazer com que toda aquela barra ela fique homogênea, a temperatura dela fique toda numa temperatura, ela aqueça por completo. Isso a gente chama de um fenômeno de condução. Então, é uma forma também lembrar isso. E a de convecção, o que é convecção? É quando você tem uma superfície que ela está aquecida e dessa superfície ela vai passar calor para outra. Ou seja, eu tenho 2 corpos que estão em temperaturas diferentes. Mas esse corpo A está numa temperatura, vamos supor, 20 graus e esse corpo B está a 10. A proximidade desses corpos em diferentes temperaturas faz com que a temperatura desse corpo que está mais elevada transmita calor para esse outro que está mais frio até chegar no equilíbrio, que é o que a gente chama de lei zero da termodinâmica ou lei zero da temperatura, que é o quê? Os corpos tendem a trocar calor, né, quando eles estão em temperaturas diferentes até atingir o equilíbrio. Então, dentro de terminologia, dentro de calor, geralmente se trabalha isso, né? Ou seja, questões mais qualitativas, geralmente que é o Enem pergunta, ou seja, modelos, exemplos, formas de transferência. Em relação ao cálculo, algo que geralmente os alunos eles não gostam muito de estudar, mas eu peço uma atenção importante que é, principalmente na física, né, a gente lembrar a parte de máquinas térmicas. Então, vamos lembrar lá de máquinas térmicas, a lei de Otto, não é isso? Ou seja, quando a gente tem um corpo que vai transferir calor, ou seja, máquina, movimento. Então, a gente vai trabalhar com aquela primeira lei da termodinâmica.
Variação de energia interna é igual a calor mais trabalho. Então, quando você tem trabalho, máquina térmica, lembrar isso. Geralmente, esses conceitos em relação à física, termologia, é muito importante porque eles cobram, né? Eles geralmente gostam de cobrar. E também lembrar, pessoal, que essas questões, geralmente, como você vai estar cobrando uma prova no segundo dia, né, e que está ali, né, principalmente, podem vir contextualizadas, né, a física, muitas vezes, eles contextualizam dentro de outras questões, por exemplo, matemática, né, às vezes uma conta simples, mas que eles colocam um contexto, por exemplo, termodinâmica, né, imagine que um corpo que ele está aquecido a uma certa temperatura e simplesmente você vai fazer uma conta ou um cálculo simples de matemática, uma função. Então, ficar atento a esses detalhes, né, acontece muito também na prova do Enem. Muito bem, professora Daniele Freire. Olha, outro tema que a gente separou também, na verdade, outro assunto que é bem recorrente na prova de física é gravitação. Que a professora pode nos trazer também com relação a esse assunto. Olha, bom, gravitação, né, a gente fala aí realmente a lei de gravitação, ou seja, primeiro é entender o que é gravidade. Vamos lembrar, a gravidade, ou seja, é um fenômeno que faz com que os corpos, ou seja, que todos os elementos que nós temos sejam atraídos para a Terra, para o centro da Terra. Então, em relação à gravidade, o que é que pode ser completado? Em que contexto você vai encontrar essa gravidade, ou essa lei da gravidade, ou gravitação dentro da prova? Primeiro, você pode encontrar isso inserido, ou seja, o efeito da gravidade contextualizado em outras questões, como eu colocar aqui no movimento retilíneo uniformemente variado. Um exemplo que é um corpo em queda livre. Como, professora? A gravidade, por exemplo, nesse sentido, se você tem um corpo que ele é lançado, que ele é solto, a aceleração dele vai ser igual a quê? A aceleração da gravidade. Então, isso é uma forma de cobrar. Em relação à lei de gravidade, né, o que é que pode levar é em relação ao quê? Movimento retilíneo, movimento circular uniforme, quando você tem um corpo que ele está desenvolvendo, certo? Um movimento que ele está, ou seja, circular, o nome já está dizendo. Então, você imagina a roda de um carro, né? O que é que vai acontecer? A aceleração que você tem ali, você vai ter aceleração centrípeta e você vai ter uma aceleração tangencial. Centrípeta é aquela que geralmente, justamente, a gravidade, ela faz com que você puxe para o centro aquela aceleração, ou seja, ela desloca. E geralmente, tangencial, o nome já diz, é quando você tangencia, você toca naquela superfície. Em relação à gravidade, geralmente o contexto é mais esse. Ou geralmente é qualitativo, ele fala da interferência da gravidade, por exemplo, um foguete que é lançado à Lua, né? Por que é que na Lua, por exemplo, você tem um efeito da gravidade e na Terra você não tem? De que forma isso pode afetar, por exemplo, a massa? Então, a gente sabe que, geralmente, aqui, a massa, né, vamos lembrar lá o que é peso, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, um corpo que é lançado a uma certa distância, ele vai ter a sua massa multiplicada pela gravidade. Em relação a esse que eu falei do foguete à Lua, então quer dizer, na Lua a gravidade mede menos, ou 10 vezes menos, ou 20 vezes menos do que na Terra. Então, lembrar que em termos de gravitação, geralmente as questões são mais qualitativas, contextualizadas no sentido comparativo. Problemas do cotidiano em que você vai simplesmente contextualizar e mostrar, ou seja, qual é o efeito da gravidade sobre uma massa, sobre uma aceleração, sobre uma força, sobre o peso. Então, é importante lembrar esses detalhezinhos, certo? Muito bem, professora, respondida aí, na verdade, tirado todas as dúvidas com relação a esse assunto, esse tema que é bastante recorrente também na prova de física. Olha, nós temos ainda mais um tempinho aqui com o nosso programa, 5 minutinhos para encerrar o nosso programa, então pedir à professora para aproveitarmos e otimizarmos esses minutos finais aqui, trazendo as dicas finais que a senhora pode trazer para quem está ansioso, para quem está nessa contagem regressiva, nessa expectativa toda. O que tinha de ser estudado, acredito eu que já foi estudado. Exatamente. Então agora é ter muita calma, se preparar, dar as revisadas finais aí para fazer uma boa prova, né, professora? Com certeza, Kleber. Você falou bem. O que eu posso deixar de dica primeiro é tranquilidade. Né? Como o Kleber falou, você já estudou. Né? O que você deve fazer agora é revisar o conteúdo, né? Principalmente aquelas dicas que eu
coloquei. Tente, quando for estudar, né, passar o conteúdo para você, né, tentar ver aquilo que você ficou, talvez, com certa dúvida. Primeiro, alimentar, ter horas de sono, não adianta querer estudar tudo de uma vez só, ou seja, tirar 4, 5 horas não vai resolver o seu problema, né? Descanse a sua mente e principalmente leitura. O que eu dou dica é ler, né? Tentar interpretar, lembrar daqueles detalhes. Quando você for fazer um estudo, faça esquema, faça uma figura, faça um diagrama. Isso ajuda muito na percepção, porque muitas vezes a percepção de desenho, a percepção física, ajuda mais em você absorver o conteúdo do que só texto. Então, é uma dica importante. Lembrar, né, focar principalmente os conteúdos que geralmente vão estar lá na prova de física do Enem. Primeiro, a gente lembrar que vai ter eletrodinâmica, ondulatória e energia e transformações, que é na parte, né, que a gente tem principalmente energias, né, alternativas, energias renováveis. Então, esses são, com certeza, de praxe, os conteúdos que vocês vão encontrar na prova, certo? Lembre, revisar conteúdo por conteúdo, não revisar tudo de uma vez. Faça uma revisão gradativa, com calma, marcando os pontos que vocês têm mais dificuldade e enfim, torcer agora, descansar, o que vocês tinham de aprender já aprenderam, aproveitem aí esses últimos momentos para assistir os nossos programas, acompanhar os esclarecimentos, certo? E eu desejo a todos aí uma boa sorte e que, se Deus quiser, todos aí vão gabaritar a prova. Quem estiver acompanhando com certeza o nosso programa, tenho certeza que vai ter muito sucesso aí na prova do Enem. Muito bem, maravilha. Professor, então, só para encerrar, está provado por A mais B que física não se resume, não se limita a decorar fórmulas, não é isso? Exatamente, exatamente. Fórmula é uma consequência do seu estudo, certo? Vai vir gradativamente. À medida que você vai aprendendo os conceitos, as fórmulas vão ser algo gradativo e que você vai, como se diz, armazenando, vai linkando essas fórmulas. E aí é sempre isso, lembrar que as questões, principalmente, elas hoje não são mais objetivas, certo, gente? Essas questões, elas não são aquelas diretas de cálculo. São questões que têm um contexto. Identifique, dica importante, as palavras-chave, né? Velocidade, tempo, gravidade. Isso ajuda o aluno a identificar o conteúdo da questão. Revise esse conteúdo com calma, certo? Lembre de praticar, lembre de pegar aqueles exemplos que você já fez, ou os exemplos das provas. Então, assim, nos últimos momentos que eu dou é isso. Estudar com calma, tirar um tempo, né? O máximo que você deve estudar, eu vou dar uma dica aqui, 1 hora é o suficiente para que a tua mente consiga absorver. Mais de 2, 3 horas, 4 não vai te ajudar. Então, faz com calma, leia com calma, certo? Faça sempre um diagrama, estude para você, dê aula, não importa se o pessoal da tua casa vai achar que você está ficando maluco, está falando só, você não está falando só, certo? É isso mesmo, isso ajuda a você e principalmente se alimente, durma bem, certo? Mantenha a sua rotina, que é sucesso total aí no Enem para você. Maravilha, professora Daniele Freire. Olha, não preciso dizer mais nada, deu uma verdadeira aula, todas as dicas que precisavam ser ditas foram trazidas aqui pela professora. Agradecer primeiro por aceitar o nosso convite e dividir um pouco dos seus conhecimentos aqui com todos nós, com os alunos, com quem está em casa se preparando para essa tão esperada prova. Muito obrigado, professora. Eu agradeço a oportunidade, né? E estamos aí juntos, firmes e fortes. Não deixem de acompanhar os programas, tanto na televisão ao sábado e também nas nossas redes, certo, gente? Fiquem de olho e boa prova, sucesso aí para vocês. Maravilha. A professora tem, inclusive, alguma rede social também? Alguma coisa para os alunos interagirem com a professora? Certo. Quem quiser pode me procurar aí no Facebook, eu tenho lá, certo? Procurar Daniele Freire, clica lá, eu vou estar lá. Quem quiser tirar dúvida comigo, tirar contato, vou estar à disposição. Então, estarei aí torcendo por todos e o que precisar, estamos às ordens. Maravilha, professora Daniele Freire, finalzinho do nosso programa. Olha, gente, muita calma nessa hora, respira fundo, vai na fé que vai dar tudo certo, tá? Sim. Nós temos ainda mais um encontro. No próximo sábado, estaremos trazendo aqui mais uma aula, desta vez sobre matemática. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, boa sorte, boa prova, beijo carinhoso e um abraço fraterno.